Salve galera do canal Diabo Verde FTW, hoje eu estou aqui para ensinar vocês sobre periodização. Por que periodização? Porque muitos não fazem e aqueles que dizem que fazem não dizem como fazem. É aí que está a grande oportunidade de mostrar para vocês o como fazer a periodização. Eu posso garantir para todos vocês, treinadores, atletas, aficionados pela musculação, que todo treino periodizado tem um resultado melhor do que um treino não periodizado. O que é periodizar? O que é periodização? É você pegar o ano inteiro de treinamento e dividi-lo em partes. E cada parte tem um objetivo. Então, eu tenho que deixar claro qual é o objetivo dessas fases. Por quê? Porque é praticamente impossível, ou se possível, perigoso, treinar igual o ano inteiro. Uma coisa também é certeza que vai acontecer se você treinar igual o ano inteiro. O resultado vai ser igual também. Por que se faz necessário de verdade você periodizar o seu treinamento? Porque você precisa continuar evoluindo. Quando você inicia seu treino na academia, é a fase mais fácil que você se encontra. O seu corpo não tem adaptações positivas nem tampouco negativas. O seu corpo está destreinado. Qualquer atividade que você fizer na academia, o seu corpo vai reagir positivamente e você vai ter resultados. Então lembra que no início você começou a treinar e ganhou músculo depois de um ano bastante consideravelmente em relação ao que você era no início. E aí você falou, nossa, eu não vou parar de crescer, eu vou continuar crescendo, vou ficar monstrão, vou ficar gigante. Só que isso não acontece na prática, não é mesmo? Por que isso não acontece? Por vários fatores. Mas o principal é porque você precisa estimular o seu corpo de forma diferente para que ele continue crescendo. Em todos os esportes funciona assim. Eu preciso cada vez de um estímulo mais forte para continuar tendo uma adaptação positiva, ou seja, evoluir, seja na capacidade física que eu estiver trabalhando. Por exemplo, o maratonista, ele precisa cada vez diminuir o tempo de percurso para correr mais rápido aquela prova que ele compete. Isso é a evolução dele. Conseguir fazer a maratona em menos tempo. O cara que vai lá na Olimpíadas levantar o peso, né? O levantamento olímpico, ele vai cada vez tentar colocar mais carga, peso naquela barra para levantar nos movimentos de arremesso e de arranque. Não é assim? Então, quanto mais próximo do limite genético dele ele está, mais difícil fica para ganhar, aumentar 1 quilinho só naquela barra. E o cara pode bater um recorde mundial por meio quilo. São 250 gramas de cada lado na barra que podem ser colocados e ele bateu um recorde mundial, bater um recorde olímpico. Mas para ganhar só esse pouquinho de força, para quem já é muito forte, para quem já está próximo do seu limite, fica cada vez mais difícil. Na musculação não seria diferente. Na medida que você vai ganhando hipertrofia, fica mais difícil ganhar hipertrofia. E por isso a dedicação aumenta absurdamente, a disciplina militar todos os dias, mas precisa ter no papel, montado, planejado um treinamento para que isso não impeça você de crescer. Muitas vezes você vai me ver falando, vai ver outros profissionais falando que tem que treinar pesado, tem que treinar com técnica. Isso são as dicas que nós damos para a sessão de treinamento. Então vamos começar a entender aqui como dividir. Cada dia que você vai na academia treinar é uma sessão de treinamento. Se eu treino em uma semana, 5 sessões, 6 sessões, 4 sessões, aquela semana de treinamento eu vou determinar que é meu microciclo de treinamento. Então, olha lá, eu tenho sessão de treinamento, microciclo de treinamento.
para que então eu possa começar a organizar o meu treino. Depois, se eu treinei um mês eu tenho um mesociclo de treinamento. Então, tudo que acontece em um mês, todos os treinos, eles se somam. O que eu estou dizendo que elas se somam é porque cada sessão de treino que tem uma carga de treinamento se soma com a do outro dia e assim sucessivamente. Por isso que nós temos que entender o treinamento como uma coisa grande e não só como aquele dia que a gente treinou, para que no futuro a gente possa saber o que mudar para continuar melhorando. Em todo esporte é assim, meus queridos. Por que na musculação as pessoas acreditam que não tem de ser? Porque elas estão enganadas. Eu vou dar aqui depois um modelo de periodização para vocês que vocês tenham uma ideia de como fazer. Se eu treino então dias, semanas e meses, então tudo que eu treinar num ano é o meu macrociclo de treinamento. Ou seja, macro grande, né? Micro pequeno. Então, lá uma semanazinha de treino é um microciclo. E um ano inteiro de treinamento é um macrociclo de treinamento. Então, o importante para os treinadores e atletas, principalmente porque querem alta performance e querem resultados maiores, querem ser campeões, precisa ficar claro o que nós vamos fazer nesse ano. Então, lá em janeiro, é preciso ter em mente quais as competições que deseja se participar, para então definir o que precisa ser feito em cada fase até chegar lá. Muitos já fazem isso, só que se divide simplesmente entre off-season e pré-contest, ou seja, em bulking e cut, porque as nomenclaturas mudam, mas o final é o mesmo. Então, veja bem, isso já se faz de forma empírica, de forma que você tenha períodos diferentes. Isso já é bom, não é ruim. O que precisa é que mesmo dentro do off-season ou do booking, você também tenha prioridades diferentes para que o corpo seja estimulado e recuperado. É aí que está o ponto, principalmente, que eu vejo de ineficaz ou inadequado nos treinos de musculação. Eu não vejo as fases e os treinos de recuperação. Eu vejo que muitos atletas, em todas as sessões de treinamento, darem a sua vida. Só que é praticamente destruidor dar a vida em todas as sessões o ano inteiro. No passado, os bodybuilders, empiricamente, eles respeitavam o corpo, sentindo que algo não estava indo bem e que precisavam ou parar de treinar, ou descansar, ou mudar o treino. Eles percebiam que num dia, se eu tentar fazer aquele meu supino mais pesado do que eu tenho feito, vai dar mal, eu vou ter problemas. Então a gente chamava de que a intuição do atleta era primordial para que o sucesso dele conseguisse chegar. Por quê? Porque ele tinha o feeling de saber o que fazer. Ele periodizava aleatoriamente, mas também periodizava. Ele respeitava o corpo. Quando vocês veem os vídeos de treino do Ronnie Coleman fazendo aquele leg press com mais de 1 tonelada, ele fez aquilo uma vez. Ele agachou com 360 quilos. Então, ele fez aquilo para o vídeo. Naquele vídeo é óbvio que eu vou dar o máximo, porque senão não tem graça, não é verdade? Eu mesmo aqui, quando posso dar o meu máximo nos nossos vídeos, eu dou. Peço também que os atletas deem, porque senão não tem graça. Mas isso não significa que eu vou treinar assim todas as vezes. Então, pensa comigo, se eu tenho que fazer uma divisão, qual seria uma divisão adequada? Vamos lá. Se o ano tem 12 meses, um exemplo, isso não é regra, isso deve ser adaptado por cada treinador para seu atleta e depende das competições que vão ser realizadas no ano. Principalmente se o atleta vai entrar em competições que precisam ser classificatórias. Então eu preciso competir no estadual para me classificar para o brasileiro e me classificar para os campeonatos internacionais. Então ele vai ter várias competições no ano. Isso faz então que a periodização dele seja entre off-season e pré-contest, ou seja, booking e cutting,
várias vezes no ano, para que ele ganhe massa muscular no período e depois ele ganhe definição. Mas eu prefiro que, se for nesse sistema, faça-se um ano de off-season. Fique um ano sem competir. Faça um ano de off-season para ganhar massa magra de verdade, porque é difícil de ganhar músculo na medida que você evolui. Então, depois, no outro ano, você pode competir várias vezes e indo muito bem. O que eu vejo também é os atletas competirem em todas as competições todos os anos. Eu não vejo um grande período de off-season sendo realizado pelos atletas hoje em dia. Por quê? Não sei. Eu prefiro que um atleta ora cresça, ora fique rasgado. Coisas bem distintas, principalmente por causa que nós usamos a nossa capacidade física, força, para desempenhar a hipertrofia. Hipertrofia não é uma capacidade física. A capacidade física é a força. É através dela que nós desenvolvemos a hipertrofia. Como? Com os sistemas de treinamento, métodos de treinamento, programas de treinamento, como eu já falei em outro vídeo. Então, o que você precisa fazer? Na minha opinião, se a temporada vai começar em janeiro, como todos os esportes, os técnicos se preparam, esse ano, por exemplo, eu vou competir só lá no fim do ano. Por exemplo, vou competir só no Mr. Santos. Que maravilha, é uma boa decisão. Por quê? Porque eu tenho um período maior de off-season para poder construir massa magra. Nesse período, por exemplo, então, se eu uso a força como capacidade física, se você se voltar e olhar para os powerlifters, por exemplo, quanto tempo eles demoram para atingir o pico de força máxima? 3 meses. Então, veja bem, vamos começar o ano com um bloco de treinamento. Por que bloco, Pinduca? Você não falou nada de bloco até agora. Bom, vamos lá. Vou fazer aqui um intervalo e já volto. Periodizações, existem várias. As clássicas, as conhecidas no mundo esportivo, são em bloco, o Verkhoshansky, o grande Verkhoshansky, por isso que eu gosto desse treinador, que eu fiz uma analogia entre a musculação e o treinamento esportivo. Então, eu gosto que na musculação façamos periodizações em bloco, um bloco específico para ganhar o quê? Ok? Esses blocos podem ter 3 meses, porque em 3 meses é o tempo suficiente para eu conquistar algo. Dentro do seu programa de treinamento, naqueles 3 primeiros meses, vamos dar ênfase na força. Se eu vou dar ênfase na força versus hipertrofia, eu posso cair as minhas repetições máximas, chegando até 6 repetições, 5 repetições, 4 repetições se for o caso. Não preciso ir fazer a minha carga máxima para contar e determinar qual é a carga que eu vou lutar, a carga peso em cada movimento. Mas pelo dia de treino dá para se fazer uma carga até para 4 repetições, pensando em força, mas dentro do programa de hipertrofia. Depois desse período de 3 meses, passaríamos por um período onde começaríamos a aumentar o volume de treinamento. Então vamos fazer grandes volumes no segundo período de 3 meses. Vamos fazer mais séries, mais exercícios. Durante esses 3 meses. O terceiro bloco, então, seria mais 3 meses. Sairíamos do volume de treinamento, fazendo mais exercícios e mais séries. E passaríamos por um volume de maior intensidade. Então, diminuiríamos o volume de treinamento, passaríamos, então, a um treino mais intenso usando os sistemas de treinamento, como biset, triset, superset, dropset, slow e outras, flushing e todas as outras que a gente tem, até a série de roubada, aumentando a intensidade do treinamento. Quando se então chega na fase de cutting, a hora que eu preciso diminuir a minha gordura corporal, eu faria então um mesclado entre volume e intensidade. Faria então ali, nesses 3 meses, uma ondulação. Ora eu treino volume, ora eu treino intensidade. Ora eu treino volume, ora eu treino intensidade. Ora volume, ora intensidade. Para manter o corpo estimulado das 2 principais formas, ou seja, cargas que vão fazer aumentar os meus fluidos energéticos, que são proteínas e carboidratos dentro do músculo,
e ora estímulos que vão fazer com que as minhas miofibrilas continuem se rompendo e se reconstituindo e hipertrofiando. Esse é o modelo clássico que eu vejo. De onde o Pinduca tirou isso? Dos maiores treinadores do treinamento esportivo, os quais usam as periodizações, como eu falei, Verkhoshansky, periodização em bloco, Matveyev, a periodização contemporânea, que é muito boa para os que estão iniciando. Então, eu posso vir a falar, se vocês quiserem, um pouco mais de cada uma delas especificamente. Mas do jeito que eu falei aqui, blocos de 3 meses, você não tem como errar. Você fazendo isso vai melhorar demais o resultado do seu corpo em relação à hipertrofia, porque você vai dar ênfases diferentes, mas não vai deixar de treinar hipertrofia, entendeu? Não é para fazer o treino do powerlifting no período de força, porque ele só quer que a força aumente. Nós não, nós queremos que a força aumente com massa muscular aumentando. E por que treinar força? Vou explicar também aqui. Porque se eu treino força, e é a capacidade física que eu uso para a hipertrofia, eu também, treinando força, eu consigo recrutar mais unidades motoras para fazer o movimento. Mais fibras musculares são recrutadas para fazer o movimento. Isso é ótimo para a hipertrofia. E depois, quando eu estiver lá na fase de dieta, no cut, eu ainda vou treinar bem pesado, menos no que a minha força diminuiu por falta de carboidratos. Por quê? Porque daí lá eu vou continuar mantendo tensão alta, e tensão no músculo também é importante para a hipertrofia. Porque o que eu estou querendo dizer? Se você consegue fazer um supino com 130 quilos, 8, 10 repetições, de que adianta você fazer um supino com 100 quilos, 8, 10 repetições? Vai estar leve, o estímulo vai ser fraco, e estímulo fraco não promove adaptação. Entendeu? Fechando aqui para vocês. Então, basicamente, eu tenho a sessão de treinamento, a semana de treinamento, o mês de treinamento e o ano de treinamento. Determinei então quais serão as competições, então vamos dar ênfase em cada bloco. Como eu falei anteriormente, se eu quero dar ênfase em força, se eu quero dar ênfase no volume de treinamento, se eu quero dar ênfase na intensidade do treinamento ou se eu quero mesclar os dois. Usando sistemas de treinamento, usando métodos de treinamento. Agora nós vamos treinar Heavy Dutch do Mike Manson, agora não, vamos usar o método do Hani Hambari, né? O grande técnico do Jay e do Phil, que usava o Faça Stretch Training 7, ou seja, um treino com 7 séries no final para alargar a face muscular e propiciar uma facilidade para o músculo crescer. Infinitos métodos, infinitas técnicas. O que importa é que você anote tudo, porque assim não vira confusão mental. A confusão muscular é bem-vinda, porque o músculo cresce quando se confunde. Um músculo que sabe que vai realizar a sessão de treino não cresce. Por quê? Porque se o estímulo for igual, após 2, 3 semanas de treinamento, já promove uma adaptação, e essa adaptação, para nós que queremos a hipertrofia, será negativa. Muitos atletas, ao longo de suas carreiras e ao longo desse tempo de 36 anos que eu vi na musculação, adquiriram bons físicos, mas depois de um tempo, nunca mais evoluíram. Lembra, para evoluir, o principalmente é o treino. Em segundo lugar, é a alimentação. Precisa treinar mais forte e precisa comer mais. Um atleta open, como alguns deles têm mostrado nos vídeos aí, em outros canais também, mostram que comem muito. O primeiro atleta no mundo que mostrou para o mundo que tinha que comer muito foi o Ronnie Coleman, comendo aquelas montanhas de peito de frango com barbecue que Chad Nichols fazia ele comer. E realmente, queridos, na prática a gente percebe que quanto maior fica, mais comida precisa. E se não consegue comer tudo, daí vem a suplementação, que é o alimento em pó, o alimento liofilizado, né, para que você possa então suplementar aquilo que você não consegue comer.
E é óbvio que a gente precisa suplementar, porque a gente nunca vai conseguir comer tudo que precisa e ter todos os nutrientes que precisamos. Aí depois disso, meus amigos, o mais importante, sabe o que é? É o descanso. É como eu falei, em que dias descansar da semana, como é a sua rotina diária, o seu microciclo de treinamento, ele vai ser determinado pela necessidade daquele tempo, daquela hora, e também relacionado a como é o seu dia a dia. Você vai treinar uma vez por dia, vai treinar em 2 períodos, tudo isso é periodizar. Mas para que fique claro, anota no papel. Até para falar para vocês aqui isso tudo, para não me perder, ó, eu fiz aqui um rascunhozinho bem de leve, para eu colocar aqui para vocês e não ficar assim as ideias perdidas na minha conversa. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco sobre periodização. E aqui, ó, vou deixar o meu Instagram para vocês me seguirem também nas redes sociais. Sigam também o Instagram Diabo Verde FTW, que também vocês vão sempre estar vendo as nossas promoções, os nossos produtos, os nossos atletas. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Escreva nos comentários algum assunto que você quer que eu fale aqui no Tiozão Responde. E também clica no sininho para saber quando sobe o vídeo novo. Nós estamos programados para subir 3 vídeos por semana. 2 de treinos e 1 de resenha. Beleza? Tamo junto. É isso aí. Valeu.